bem-vindos à disciplina de transferência de massa, que é o conteúdo da matéria Fenômenos de Transferência 3. A primeira coisa importante que a gente tem que entender, né, é qual é a diferença, né, do que a gente vai ver nessa disciplina dos demais fenômenos de transferência. Em Fenômenos 1, a gente viu uma estratégia de modelagem e interpretação de fenômenos que ocorre numa escala mais macroscópica, né? Numa escala mais do contínuo. Porque quando a gente via o fluido, e a gente estava preocupado exatamente em modelar o escoamento dentro de equipamentos, ou a perda de carga, queda de pressão gerada por um determinado equipamento ou dispositivo num processo, a gente olhava aquele fluido como um meio contínuo. Ou seja, a gente via de longe. A gente precisava saber a composição, temperatura e pressão só para calcular propriedades médias, né? Então, propriedades termofísicas médias, quer dizer, viscosidade daquela mistura, o rho daquela mistura, o CP daquela mistura. Tudo isso são propriedades termofísicas que vocês aprenderam a medir em TermoESP, ou vão aprender, caso vocês ainda não tenham feito a disciplina, e aprenderam o significado e a utilização de modelos, seja equação de estado, ou seja modelos empíricos, para o cálculo dessas propriedades médias de mistura, né? E aí vem aqueles conceitos de propriedade em excesso, propriedade residual, que ajudam a gente a calcular a propriedade real da mistura. Então, vocês usavam essas informações para ter alguma estratégia de cálculo, para fazer previsões para o cálculo de perfis de velocidade, para o cálculo de valores de queda de pressão, cálculos de energia transferida entre o meio e a vizinhança, por efeitos viscosos, que a gente chamava de perda de carga, né? E esse assunto é fundamental para a gente dimensionar o escoamento dentro de equipamentos e dentro de tubulações, para a gente poder selecionar adequadamente máquinas operatrizes. Quais são as máquinas operatrizes? Bombas, compressores, sopradores, e as máquinas motrizes, que são as turbinas, uma válvula Joule-Thomson. As máquinas operatrizes são aquelas que tiram energia externa da vizinhança, transformam essa energia e transferem essa energia para o fluido que está em escoamento, para o sistema que vocês estão modelando. As máquinas motrizes fazem o contrário, retiram essa energia, transformam essa energia e transferem essa energia para as vizinhanças. Tudo isso vocês viram no contexto de FT1. E quando a gente falava que esse fenômeno era motivado por uma força motriz, que força motriz era essa? Essa força motriz, ela se deve a um campo externo, a um campo gravitacional, ou um campo centrífugo, ou um campo elétrico, né? Que gera, eventualmente, um diferencial de pressão, principalmente. Principalmente o campo gravitacional, ou você tem alguma máquina que gera um diferencial de pressão. Então, a equação do movimento vem de um balanço de quantidade de momento, um balanço de momento, que vocês aprenderam a fazer no elemento infinitesimal, que a gente chamava de volume de controle. Essa ideia de volume de controle vocês exploraram também em FT2 e a gente vai explorar também em FT3. A ideia do volume de controle, gente, nada mais é do que vocês reconhecerem um grande espaço do contínuo, tá? Tem que ser um espaço contínuo, onde vocês entendem que naquela região estão sendo aplicadas as mesmas forças e está ocorrendo o mesmo fenômeno. Então, qualquer modelo que vocês façam para um pedaço pequeno daquela região vai valer para a região toda. Quando eu falo em modelo, o que é um modelo?
Modelo é uma equação matemática, seja ela algébrica, diferencial, integral ou integral diferencial, que relaciona grandezas físicas no nosso caso. Lá, a equação do momento, ela relaciona velocidade, pressão, com posição e tempo. Então, as variáveis dependentes eram velocidade e pressão. As variáveis independentes era posição e tempo. Lembrando que velocidade também é a derivada da posição com o tempo. Então, basicamente, você tinha como variável dependente a pressão. E as variáveis independentes, os três eixos, né? As três dimensões do sistema de coordenadas e o tempo, se o problema fosse transiente. Então, o que vocês faziam? Vocês pegavam uma amostra daquela região onde o fenômeno estava ocorrendo, faziam um balanço caixa preta, que é aquele balanço que vocês fazem lá em Fundamentos 2. Vocês fazem com o Enildo. Alguns fizeram com o Nilo. Vocês fazem um balanço caixa preta, relaciona, né, quantidade de movimento que entra nas três dimensões, quantidade de movimento que sai e quantidade de movimento que acumula. Só que quando vocês levam o tempo e o espaço, né, dessa região tendendo a zero, a gente cria uma equação diferencial, que é a equação do movimento. E o calor, em FT2, vocês fizeram a mesma coisa, só que ao invés de um balanço de momento, vocês fizeram um balanço de energia. Quando vocês fizeram esse balanço de energia, vocês fizeram a mesma lógica. Vocês entenderam que tem uma região do espaço onde a energia está sendo transferida. Essa região é um contínuo, ou seja, representado por uma mesma fase. Às vezes vocês faziam várias fases, mas se vocês lembrarem, vocês tinham um balanço para cada uma das fases que vocês viram. Então, cada balanço vocês fazem num contínuo. E nesse contínuo estava tendo fluxo de calor. Esse fluxo de calor era motivado por um quê? Por um gradiente de temperatura, que é a força motriz para a transferência de calor. Então, lá em momento, a força motriz era um gradiente de pressão, em calor, a força motriz era um gradiente de temperatura. E vocês faziam a mesma estratégia. Pegavam uma amostra, faziam um balanço tipo caixa preta nessa amostra. Quando vocês levavam essa amostra para uma dimensão tendendo a zero e o tempo tendendo a zero, vocês caíam na equação diferencial da transferência de calor, né? Cuja variável dependente era a temperatura, cuja variável independente era a posição e tempo de novo. Então, lá no balanço de momento, a solução da equação, que dependia de condições de contorno e condições iniciais, fornecia uma equação matemática que falava como que a pressão variava no espaço e no tempo dentro daquele contínuo, onde a regra é válida, onde você tirou a amostra. Dentro do balanço de energia, a solução da equação do calor te dava uma equação matemática cuja variável dependente era a temperatura e as variáveis dependentes eram a posição e o tempo. E essa equação era válida para todo o contínuo onde o fenômeno era o mesmo. E aqui em FT3? Aqui em FT3, a gente vai levar o nosso olhar para a escala molecular. Por isso que eu considero, talvez, o fenômeno de transporte mais abstrato. Que os outros dois primeiros era mais intuitivo. Esse agora, vocês têm que ter um grau de abstração, porque os fenômenos que vão interferir ocorrem na escala molecular. Mas a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou reconhecer uma região do espaço, do contínuo, onde um fenômeno de transferência de massa está ocorrendo. Como que eu reconheço essa região? Eu a priori, eu identifico que a concentração, né, está variando ao longo do espaço e do tempo. Então eu reconheço essa região, tiro uma amostra, faço um balanço caixa preta dentro dessa amostra, levo essa amostra para zero e para um tempo zero
e eu chego numa equação chamada equação da continuidade, que é oriundo deste balanço de massa. Só que agora, a variável dependente vai ser concentração. Repara que quando a gente fala em concentração, eu tenho que especificar se é a concentração global do sistema, desse contínuo, e eu sei que essa concentração global está variando com a posição e com o tempo, ou se é a concentração de uma das espécies, ou uma ou mais espécies, que compõem esse contínuo. Se eu estou preocupado com a concentração individual de uma determinada espécie, eu já levei o meu olhar para a escala microscópica, para a escala molecular. E óbvio que esse fenômeno vai ser influenciado por outros fenômenos nessa escala. Por isso que ele é o fenômeno de transporte mais abstrato. E a gente vai precisar, que o grande desafio é a gente conseguir fazer adequadamente o que eu chamo de interpretação física do problema. Porque os outros, calor, vocês vivem no dia a dia. Você sabe o que é uma transferência de calor. Basta pegar uma barra de ferro numa ponta e botar a outra ponta na chama do fogão, vocês vão sentir a transferência de calor. Você só observar o movimento dos ventos, um sopro, vocês vão entender, vocês vão visualizar, né, dentro do cotidiano, a transferência de momento. Né? E agora, depois de FT1, vocês podem fazer até um olhar do engenheiro químico sobre esses fenômenos do cotidiano. Transferência de massa é um pouquinho mais complicado. Então, esse é um dos principais desafios da disciplina. E é por isso que eu faço uma crítica aos livros, que os livros se preocupam muito com a modelagem e às vezes deixam um pouco a desejar em treinar vocês nessa aptidão de fazer análise física, que só aqui nos nossos encontros presenciais que a gente pode treinar. E a minha apostila vai de alguma forma tentar, eu vou tentar minimizar essa minha angústia lá na apostila e vamos ver se vai funcionar, porque não é fácil. Né? Isso depende muito do contato presencial, mas a gente vai tentar. Bom, só para fechar esse balanço dos fenômenos de transporte, lá em FT1, em algum momento vocês tiveram que modelar a transferência do fluxo viscoso, né, que é a transferência do fluxo do tensor, tensão cisalhante, a parte que é paralela ao escoamento. Quando vocês precisaram modelar esse fluxo, o que significa modelar esse fluxo? Uma equação matemática que relaciona esse fluxo com as variáveis do problema, por exemplo, a velocidade. Vocês precisaram de uma equação constitutiva. Essa equação constitutiva foi a equação de Newton, que relacionava o fluxo viscoso com o gradiente de velocidade ortogonal ao escoamento. Né? E o parâmetro era quem? A viscosidade. Quando vocês optaram por essa equação constitutiva e incorporar essa equação constitutiva na equação do movimento, que é aquela equação que vocês fizeram do balanço de momento, aquela equação diferencial, obrigatoriamente o modelo final que vocês encontraram dependiam dessa propriedade termofísica, que era a viscosidade. Né? Então, quando essa viscosidade era constante ao longo do espaço-tempo, você podia considerar ela um parâmetro fixo do seu problema. Se além do balanço de momento, você tivesse variação de temperatura, a gente sabe que a viscosidade varia com a temperatura. Então, vocês precisariam acoplar o balanço de momento, um balanço de energia e uma equação que relaciona viscosidade com temperatura. Então, a gente já está vendo o acoplamento dos fenômenos. Eu não sei se o André teve oportunidade de mostrar algum exemplo. Acho que não. Porque isso não é assunto para graduação. Mas nessa aula eu já queria deixar isso registrado.
Então, onde que está o acoplamento dos fenômenos? Eles acontecem fundamentalmente nessas propriedades termofísicas que aparecem nas equações constitutivas que a gente usa para relacionar o fluxo da equação com as variáveis dependentes da equação diferencial. A gente sabe que a viscosidade média varia também com a composição do sistema. Se além do momento variar no espaço-tempo, a composição, a concentração variar no espaço-tempo, eu vou ter que incorporar um balanço de massa ao problema. E eu vou precisar de uma equação que relaciona viscosidade com composição. Se tudo variar, eu vou ter que montar um baita de um sistema que vai ter que resolver simultaneamente momento, calor e massa. A notícia boa é que, primeiro, a gente não vai fazer problemas desse tipo nessa etapa da formação de vocês. Mas hoje, a gente tem uma área da ciência, então, aqui na UERJ, a gente infelizmente ainda não tem um professor especialista nisso. É um professor especialista em fazer pesquisa em ferramentas de modelagem de fenômeno de transporte. Mas na COP tem, na Escola de Química tem, só para falar aqui dos mais próximos, que usam como ferramenta o que a gente fala de CFD, que é Computational Fluid Dynamics. Então já existe uma série de ferramentas que já quem faz estágio na Radix, né, ou vai fazer estágio na Radix, nessas empresas que prestam consultoria para projeto, vocês vão ver que em muitos casos vão ter uma área só de profissionais que trabalham com isso. Então é uma baita área da ciência para quem e que está cada vez mais sendo incorporada nos projetos das empresas de projetos, esses grandes projetos. Agora, o Brasil está meio paradão, né, em função de tudo que a gente está vivendo, e não é só a pandemia. Mas na época que a gente estava num desenvolvimento mais acelerado, faltavam profissionais nessas áreas. Então, eu acho que nesse momento que a economia está ruim, à medida que vocês forem se formando, se aproximar dessa área, tem emprego. Não agora, mas num Brasil melhor vai ter emprego. E a gente vai ter um Brasil melhor, eu tenho certeza. Bom, no calor, a gente precisava relacionar fluxo de calor com as variáveis independentes. E a variável dependente. Então, usou para isso a equação de Fourier, lei de Fourier, que relacionava fluxo com a derivada da temperatura com a posição. Né? E aí, dentro dessas equações, aparecia o coeficiente de... dependendo do coeficiente de condutividade térmica. Quando você tinha lá a transferência de massa convectiva, que era em camada limite, você precisava do CP. Né? Nas duas estratégias de modelagem de fluxo que vocês viram em FT2. Né? Em camada limite, vocês usavam CP ou Hzinho, dependia do Hzinho, né? E quando você tinha condução, vocês usavam, que é a lei de Fourier, vocês usavam o coeficiente de transferência de calor. Então, essas variáveis, elas dependem eventualmente de temperatura, mas podem depender também de pressão, principalmente em fase gasosa, e composição, que aí vai para gás e líquido. Então, de novo, você precisa de por isso que você tem que resolver simultaneamente as equações. E o mesmo vale para a transferência de massa. A nossa equação ela vai ter uma equação constitutiva, um modelo de fluxo, que vai aparecer um parâmetro chamado coeficiente de fusão, ou vai aparecer um outro parâmetro chamado coeficiente de transferência de massa, que a gente vai ver logo no início do nosso curso isso. E esses parâmetros podem depender de pressão e temperatura e composição. Então, a gente vai precisar de outras equações relacionando essas variáveis. Tá? No curso aqui comigo, a gente vai ver problemas basicamente isotérmicos e isobáricos, de modo que a gente não vai precisar fazer o acoplamento dos fenômenos. São situações mais simples. Tá? Fiquem tranquilos, mas eu queria dar essa mensagem inicial. Bom, então vamos começar a entender um pouquinho
trazendo uma coisa do cotidiano. Na aula presencial, eu peço para os meus alunos, né, para eles tentarem fazer aí uma análise da respiração humana e depois a gente dialoga. Aqui não vai dar. Eu vou fazer com vocês essa análise, né? Como é que a gente explica, como é que o engenheiro químico explica, ainda de forma simples, a respiração animal, né? Respiração humana? A gente manda, né, a concentração de CO2 do sangue, ela aumenta, tornando o sangue, mudando o pH do sangue. Essa mudança de pH manda uma mensagem para o cérebro, que manda um sinal para o diafragma, contraindo o diafragma. Quando você contrai o diafragma, o pulmão expande. Quando o pulmão expande, eu aumento o volume do pulmão e lá dentro do pulmão tem uma massa fixada. Quando eu aumento o volume com uma massa de gás fixada dentro dos canais do pulmão, eu reduzo a pressão dentro do pulmão. Como aqui na boca a pressão é a pressão atmosférica, eu crio a condição necessária para o escoamento de fluidos, que vocês viram em FT1. A pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2. Então, o ar, ele entra, né, ocupando todo o volume dos alvéolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, gente, eles são tubinhos bem fininhos, muito ramificados, que tem uma baita área de parede. Essa parede separa a canalização ocupada pelo gás interna e está em contato com o sangue que passa externamente, que é uma fase líquida. Esse sangue, ele tem lá o CO2 complexado na hemoglobina, né? Bom, nesse momento, eu tenho aí vocês têm que imaginar agora que o alvéolo é uma parede. O alvéolo tem uma parede, que é como se fosse a parede do tubinho, as paredes do tubo cilíndrico. Essa parede, ela tem volume, ela tem uma espessura. Esse meu dedo direito aqui, ele está em contato com o sangue. Esse meu dedo esquerdo aqui está em contato com o gás que está dentro do alvéolo. A face de contato com o sangue, repara que entre os meus dois dedos eu tenho uma parede sólida formada por moléculas. Moléculas que compõem a parede do alvéolo, que tem grupos funcionais, que tem volumes livres aqui nesse espaço. Então ela representa uma fase sólida. O sangue uma fase líquida e o gás uma fase gasosa. Então o contato aqui com o meu dedo direito e o contato com o meu dedo esquerdo, o plano de contato, representa o quê? Representam uma interface de fase. Quem já fez termo 2 sabe que uma interface de fase, numa dada T e P, permite o equilíbrio de fase. Então, para uma dada concentração das moléculas que estão no sangue, dentro da parede celular, né, dividido pelo plano de contato, vai ter uma concentração de todas as moléculas. Como as moléculas de hemoglobina são grandes, elas praticamente não entram dentro da parede celular. Só o CO2 entra. Desse lado de cá está em contato em um gás rico em oxigênio e nitrogênio. E aí vai ter um equilíbrio de fase entre a fase gasosa e a parede. Certo? Agora, vamos olhar só para o interior. Agora, o espaço entre as minhas mãos representa só esse volume sólido entre as paredes. Essa parede aqui, olhando pelo lado de dentro, ela está rica em CO2. Essa parede aqui, pelo lado de dentro, né, está rica nos gases do ar, em oxigênio e nitrogênio. E aqui dentro, eu reconheço um contínuo.
um contínuo sólido. Mas esse contínuo sólido, ele permite a passagem das moléculas de gás. Essa parede aqui está rica em oxigênio e nitrogênio, mas pobre em CO2. Essa parede aqui está rica em CO2, mas pobre em oxigênio e nitrogênio. O que eu posso dizer que eu criei dentro desse contínuo sólido? Gradientes de concentração. O gradiente de concentração, né, o negativo do gradiente, né, a concentração de CO2 cresce daqui para cá e a concentração de oxigênio e nitrogênio cresce daqui para cá. Então eu criei a condição necessária para a transferência de massa a nível molecular. E esses gases não necessariamente vão ter a mesma velocidade, porque eles são diferentes e vão sofrer resistências ao caminhar de forma diferente. E esses gradientes são diferentes. Então, cada gás vai ter, né, um movimento distinto. O CO2 vai tentar destruir o seu gradiente, então ele vai caminhar da região de alta concentração para baixa concentração e vai enriquecendo aqui. A mesma coisa acontece com o oxigênio e o nitrogênio. Vai sair dessa parede e vai caminhar nessa direção. Mas o equilíbrio termodinâmico tem que ser mantido. Então, o que vai acontecer? Cada vez que o oxigênio e o nitrogênio chegam aqui, desse lado, ele vai ter um líquido, do outro lado da interface de fase, vai ter um líquido, sangue, pobre nessas moléculas. Então, ele vai tentar migrar de fase, para garantir o equilíbrio termodinâmico. A mesma coisa com o CO2 aqui, vai encontrar um gás pobre em CO2, e o equilíbrio vai ter que ser estabelecido. Então, eu vou ter sempre uma condição, né? Só que esse fenômeno é transiente. Vai ter um momento que o sangue vai ficar rico em oxigênio e nitrogênio, e o gás aqui dentro do pulmão vai ficar rico em CO2. À medida que isso vai acontecendo, dentro do sólido, os gradientes vão diminuindo, o gradiente vai diminuindo, o gradiente vai diminuindo, até o momento que cessa a transferência de massa. Talvez, antes de cessar a transferência de massa, o pH do sangue tenha mudado. Vou destruir a parede aqui. O pH do sangue tenha mudado. Quando o pH do sangue muda, o cérebro manda outra mensagem para o diafragma, dizendo, expande. Quando o diafragma expande, ele pressiona o pulmão. E o pulmão contrai. Repara que o pulmão ainda tem um conjunto fixo de moléculas. Então, um volume fechado, quando você reduz o volume, aumenta a pressão. Aí a pressão dentro do pulmão fica maior do que a pressão atmosférica. E aí você expira, né? Então você cria a condição necessária para o escoamento. Esse escoamento, ele, como a força motriz de diferença de pressão, ela é cega. Ela não enxerga a diferença molecular, ela empurra o contínuo. Então todo o gás sai, praticamente, todas as moléculas saem com a mesma velocidade. Velocidade essa que a gente modelava lá no balanço de momento. Então ele empurra esse gás para fora, fechando aí o ciclo da respiração. Certo? Quem tiver dúvidas, por favor, escreva aí no chat que depois a gente volta. Aqui, ó, só uma observação que, né, assim como na parede do alvéolo, né, do tubinho do alvéolo, que era um meio sólido, a gente viu transferência de massa, a transferência de massa pode ocorrer até em metais, por dentro da estrutura cristalina dos metais, desde que, repara, quando eu tenho cobre e níquel, eu tenho as moléculas de cobre organizadas numa estrutura cristalina, né? E aqui as interações, né? O que garante esses átomos de cobre nessas posições são interações muito fortes. A mesma coisa vale para o níquel, que é a interação metal-metal. Mas quando eu vou aquecendo e pressurizando, eu pressurizo para aumentar a área de contato. E porque eu posso ir quebrando essas moléculas, essas partículas sólidas, aumentando a área de contato. E quando eu aqueço,
eu vou reduzindo essa energia de interação entre os átomos. E aí eles reconhecem, esses átomos reconhecem que tem um gradiente de concentração. Como agora a energia que os mantém fixos nessa estrutura cristalina, ela foi reduzida porque eu aumentei a energia cinética, aumentando a temperatura do sistema, os átomos começam a ter mobilidade. E aí vai tendo a migração de um átomo, por quê? Porque tem a condição necessária para a transferência de massa, que é o gradiente de concentração. Depois a gente vai ver que não é bem isso. Mas por enquanto vamos trabalhar com o gradiente de concentração. E os átomos vão migrando. Quando eu esfriar, né, a estrutura cristalina que vai ser formada vai ser uma estrutura cristalina onde eu vou ter intercalado átomos de cobre e níquel, formando uma liga. Então a transferência de massa também pode ser feita, mesmo quando as interações das estruturas são muito fortes, desde que eu dê energia suficiente para que eles vençam as interações intermoleculares, e aí o gradiente de concentração consegue promover, né, a força gerada por esses gradientes consegue mover as moléculas e átomos no espaço. E na indústria química, né, como é que a gente explora os fenômenos de transferência de massa? Cara, o tempo todo. Dentro de reatores químicos, principalmente os reatores contínuos, dentro de operações unitárias de separação a nível composicional, que é o que a gente vê em operações 3. Então, eu tomei a liberdade de usar como exemplo a coluna de destilação, porque, de certa forma, é um equipamento meio símbolo da engenharia química, principalmente para nós aqui no Rio de Janeiro, onde a indústria baseada na refinaria, no refino de petróleo, ela tem um apelo muito grande para nós, né, engenheiros químicos formados aqui no Rio. Então, aqui está um desenhozinho com destilação de pratos, né? Você tem aqui um refervedor que fornece energia para o sistema, um condensador que retira energia do sistema, a alimentação é feita pelo meio, o líquido vai zigue-zagueando nos pratos e em cada prato a fase vapor vai borbulhando. Então, essa é um zoom aqui, mais ou menos, de como é que é feito esse contato. Então, na verdade, a coluna é formada por pratos, e os pratos nada mais são do que um dispositivo de contato. Então, olhar para uma coluna de destilação vazia, um leitor, um estudante distraído, não vai conseguir explicar o fenômeno. Como é que eu consigo migrar de maneira seletiva as moléculas do gás para o líquido, do líquido para o gás? De modo que aqui embaixo eu tenho líquido numa composição, aqui em cima eu tenho uma outra saída noutra composição, ambas diferentes daquela composição alimentada. Ou seja, uma entrada, duas saídas, que é o que caracteriza o equipamento, e as saídas com composições distintas daquela da alimentação, que é o que caracteriza uma separação a nível composicional. Bom, aqui também, olhando para esse zoom, eu ainda não consigo explicar o fenômeno. Eu consigo entender o papel do prato. Ah, entendi, Rodrigo. O líquido desce do prato de cima, forma uma piscininha, né? A altura dessa piscina depende da altura desse vertedor. O gás que vem do prato de baixo, ele tem aqui um dispositivo para transformar ele em bolinhas. Essas bolinhas são dispersas nessa piscininha. Tá, show de bola. Mas e aí? Né? É outro prejuízo que a gente tem na aula remota, né? Seria muito bom se vocês se reunissem em grupos agora e tentassem buscar uma explicação antes de eu falar. Mas por enquanto ainda não dá. Vamos ver se eu crio dinâmicas que vocês consigam antecipar a minha explicação ou até substituir minha explicação. Mas a gente vai trabalhando junto. Bom, então vamos dar o zoom que acontece nessa contactação. Ah, aqui tem mais detalhes da contactação. Quer dizer, tem bolinhas de diferentes tamanhos, as bolinhas vão subindo pela piscininha, elas explodem aqui. Quando elas explodem, elas criam uma nuvem, né? Uma nuvem, uma fase vapor, numa composição diferente daquela composição que estava aqui. E o líquido que desce, ele vem caminhando e depois ele transborda e cai no prato de baixo.
E a composição desse líquido é diferente da composição desse líquido. Opa, estou começando a entender esse negócio. Mas vocês são capazes de explicar o fenômeno? Como isso ocorre? A gente vai ter que levar o nosso olhar por uma escala ainda menor. A gente vai ter que entender o que está acontecendo no entorno de uma bolinha. Repara que aqui tem uma bolha de vapor, que pode estar em qualquer ponto aqui dentro antes de explodir, antes de sair da fase líquida, né? E aqui eu vou ter o líquido. Em algum ponto, essa bolinha aqui, próxima do centro, vai estar numa composição. O líquido distante da interface vai estar numa composição. Só que a interface, que é marcada por essa linha contínua aqui, ó, eu não vou explicar as linhas pontilhadas agora não, tá? Vamos prestar atenção só na linha contínua aqui do desenho. Essa linha contínua, ela representa uma interface de fase. Assim como lá nas paredinhas das paredes do alvéolo, eu tinha uma interface gás-parede e uma outra interface parede-sangue, e aqui no meio um contínuo sólido. Aqui eu tenho um contínuo vapor, um contínuo líquido separados por uma parede, que eu vou chamar de interface gás-líquido. Nessa interface, essa interface é um plano, gente, ela não tem volume. Interface não tem volume. Então, nessa interface, como ela não tem volume, a única coisa que eu posso dizer é que na temperatura desse prato, na pressão desse prato, eu tenho aqui na interface um equilíbrio termodinâmico. Por isso que termo 2 é tão importante para a gente nesse momento do curso, né? Então, o que o equilíbrio termodinâmico fala? Ele fala que o potencial químico de todas as moléculas que estão aqui por dentro do gás, aqui no raio da bolinha, é igual ao potencial químico que está aqui também, pelo lado do líquido, também na interface. Então, uma interface é um plano que, olhando de um lado, é gás, olhando do outro, é líquido. Então, é um plano mesmo, não tem volume. Apesar da minha mão ter volume, ele não tem volume. E quando a gente fala no equilíbrio termodinâmico, significa que todas as moléculas que estão aqui encostadas na parede, ou seja, a mistura gasosa que está encostada na parede, né? Todas as moléculas têm o mesmo potencial químico da mistura líquida que está encostada na parede desse lado. Isso só vale para a composição que está encostada uma na outra pela interface. E elas estão na mesma temperatura e mesma pressão. Essa é a condição de equilíbrio termodinâmico. E aí, em termo 2, quem não fez vai ver que essa igualdade de potencial químico permite a gente encontrar uma equação matemática relacionando essas composições. Então eu chego, né, a composição na fase líquida, mas só vale nessa misturinha que está encostando na interface, ela é uma função da composição da misturinha que está encostando na fase líquida. Então eu relaciono essas duas. Repara que se o equilíbrio termodinâmico redistribui as moléculas na interface, agora olhando para cada contínuo, lembra? Transferência de massa, a gente tem que levar nosso olhar individual para cada contínuo. Para o contínuo gasoso, a concentração que está aqui na parede da interface é diferente da concentração que está aqui no bulk do vapor. Essa concentração pode variar ao longo de toda a bolha, como pode só variar ao longo só de um trechinho, que ele vai chamar de camada limite máxima, mas eu não vou entrar em detalhe agora não. A mesma coisa para o líquido, não é que o líquido está em escoamento, a concentração que está aqui na paredezinha é diferente da concentração bulk. Então, a gente criou dentro de cada contínuo a condição necessária para transferência de massa do bulk para a interface e da interface para o bulk.
Se a molécula está indo do líquido para o vapor, depende dessa diferença dentro de cada contínuo. Então, normalmente, na mesma TIP, as moléculas mais voláteis vão estar indo do líquido para o vapor. As moléculas menos voláteis vão estar indo do vapor para o líquido. E toda a lógica da coluna é criar em cada degrauzinho desse a condição para que isso aconteça a uma dada extensão. Então, o que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir? Que a condição necessária para a transferência de massa é um gradiente, a princípio, de concentração ao longo de um contínuo, que o limite, né, até quando que vai ocorrer transferência de massa? Na fase líquida, enquanto a concentração bulk for diferente da interface, eu vou ter transferência de massa. Mesma coisa para a fase vapor. Enquanto o bulk do vapor, a concentração do bulk for diferente da concentração da interface, eu vou ter transferência de massa. Mas quando essas diferenças, né, a concentração do vapor do bulk for diferente da interface e a concentração da interface for diferente do bulk do líquido, quando essas diferenças acabarem, cessam a transferência de massa. Então, o equilíbrio termodinâmico, ela define o limite para a transferência de massa, até onde ela se estende. E a transferência de massa define com que velocidade isso acontece. Então, se essa piscininha for grande o suficiente e as taxas de transferência de massa forem rápidas o suficiente para que, quando essa bolha estourar, ela está toda numa única concentração, igual a da interface, né? E ao longo do caminho do líquido, enquanto o líquido está percorrendo esse caminho aqui, paralelo ao prato, quando ele transbordar, a concentração do bulk do líquido for igual à das interfaces, eu digo que essa concentração que sai aqui está em equilíbrio termodinâmico com essa concentração que está aqui. Que vocês vão ver que a hipótese, pelo menos a hipótese de cálculo, que a gente adota na modelagem desses equipamentos. Mas nem sempre isso acontece. A gente projeta o equipamento com essa lógica, mas nem sempre a transferência de massa ocorre até o limite imposto pela termodinâmica. Então, por isso que a gente tem que tentar com o conceito de eficiência de prato para corrigir esse erro. Mas esse é um assunto para o período que vem. Para agora, a gente tem só que entender que, para esse exemplo, o equilíbrio termodinâmico estabelece o quanto que a gente pode alcançar de mudanças de concentração, que é o limite para a transferência de massa, e a transferência de massa vai definir as taxas de transferência. Tá? Então, gente, eu interrompo esse vídeo aqui. Essas são as primeiras informações que eu queria dar para vocês entenderem como que a disciplina vai ser dividida. E eu queria conversar um pouquinho com vocês do planejamento do curso. Eu vou interromper essa apresentação.